Olha, o noticiário apareceu recentemente notícias dizendo o seguinte: que o cérebro de um ser humano está totalmente desenvolvido quando ele completa 18 anos de idade. Portanto, ele é senhor do seu próprio nariz. Nós pedimos aqui a neurocientista da Rede Supera, a doutora Lívia Chiatti, para conversar um pouco conosco. Doutora Lívia, muito obrigado aqui por sua gentileza. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. Doutora Lívia, é verdade que aos 18 anos o cérebro está completamente desenvolvido e daí para frente é lucro? Não. É mito. O cérebro, ele avança bastante na adolescência, o seu desenvolvimento, porém, ele só vai estar completo do ponto de vista de tomar decisões, de fazer planejamentos complexos, após os 20 e poucos anos. Então, a gente completa o desenvolvimento de uma área, que é o lobo frontal, após os 20 anos. Então, 18 anos ainda falta um pouco de chão aí para completar o desenvolvimento. Quer dizer que continua pela vida fora, então? Continua. Ali pelos 24, 25 anos, a gente já tem uma noção melhor da tomada de decisão, inclusive para bloquear alguns comportamentos impulsivos. A gente sabe que adolescentes são muito impulsivos e ali nos 18, 19 anos a gente ainda tem um pouco desse comportamento, a gente tomar decisões muito rápidas e sem pensar. Só depois dos 25, realmente é uma idade mais segura para dizer que agora sim eu posso pensar nas minhas decisões, porque eu tenho um desenvolvimento mais completo. Doutora Lívia, outra questão, já que nós estamos falando disso, aproveitar o seu conhecimento no tema. Lá no século, acho que no 18, começo 19, teve um tal de Gall, que andou pesando os cérebros de homens e mulheres. Parece que o cérebro do homem pesava 1,2 kg, de mulher 900 gramas. É isso ou não? Diferença de volume e peso tem entre todas as pessoas, né? Do mesmo jeito que alguém tem um olho um pouco menor, outro um pouco maior, tem um pouco mais de cabelo, um pouco menos de cabelo. São variações anatômicas normais da nossa espécie. Então, sim, tem variações de peso e de volume. Mas isso não impacta na qualidade cognitiva, né, no funcionamento dele. Inclusive, o Einstein tinha um cérebro um pouco menor do que a média da população. O Einstein? O da teoria da relatividade? Sim. Então, Pô, então... tamanho e volume não quer dizer nada. Pô, com esse exemplo aí, você matou em cima. Sim. Uma capacidade extraordinária. Paulo Rodolfo. Doutor, essa semana repercutiu bastante o caso de uma senhora no interior de São Paulo, que na faculdade tem 40 e poucos anos, e algumas alunas, algumas jovens, zombaram dela por estar na faculdade aos 40 e poucos anos. À medida que a gente envelhece, o cérebro tem mais dificuldade de aprender ou isso não tem nada a ver? Tem dois pontos, né, para nós analisarmos essa questão. Com a idade, a plasticidade, que é a capacidade das células se adaptarem, ela é um pouco mais lenta, mas é pouco. Lógico que a gente não vai comparar alguém de 40 anos com uma criança ali de 6, 7 anos que está aprendendo tudo pela primeira vez. Então, a partir ali dos 35, 40 anos, a gente vai ter um pouco mais de esforço para realizar o aprendizado. Por outro lado, alguém mais maduro já tem mais clareza no que é importante e o que não é. Então, eu vejo isso como uma compensação muito positiva. À medida que a gente amadurece, você tem mais certeza de qual é o caminho, você consegue eliminar ali alguns distratores, ter mais foco, porque você já viveu algumas coisas e tem mais padrões para seguir. Diferente de um jovem que, apesar de ter uma capacidade mais rápida, ele não vai ter tanto filtro e talvez ele não foque exatamente naquilo que é importante. Então, a capacidade de aprender, ela existe até o fim da vida. Até alguém de 99, 105 anos consegue aprender. Basta ali ter o esforço e o foco necessário para isso. Doutora Lívia, você me encheu de esperança agora. Sim. Doutora Lívia, uma outra curiosidade. É fato que o cérebro humano não sente dor? Ele não é a central da dor? Sim, essa é verdade. Ele é central da dor do corpo todo. Porque cada receptor de dor que está espalhado pelo corpo, nos dedos, na mão, nos pés, nos órgãos internos, as dores que acontecem no corpo chegam para ele entender essa dor. Mas ele em si não tem receptores de dor. Então, ele não se percebe. Ele percebe o corpo, mas ele não percebe a dor que acontece nele.
Então, o cérebro não dói. Tanto que existem cirurgias que são feitas com o paciente acordado. Dá uma anestesia local aqui no crânio, lado de fora, e aí dentro do cérebro ele não vai sentir mesmo. Então dá para colocar ali um eletrodo, dá para testar ali alguma região se está funcionando com a pessoa acordada. Caramba. Dona Lívia, uma coisa que eu queria também, era um mito que a gente repetia no passado. Olha, nós só usamos 10% da nossa capacidade, nós temos 90%. É fato isso ou é mito? Não. Esse é o mito mais antigo que eu já conheço. E é incrível, porque desde a época que eu estava na faculdade, eu não vou falar aqui há quanto tempo, mas já se repetia isso. E tem alguns filmes aí que, apesar de muito interessantes, muito legais, acabaram fazendo as pessoas imaginarem que isso é verdade. Então, não, a gente usa 100% do cérebro o tempo todo. Inclusive, se a gente tiver algum probleminha, que seja ali um vasinho sanguíneo atrapalhando uma região, imagina um AVC numa região mínima que seja, vai causar um problemão. Então, para a gente ter essa noção do quanto todo centímetro do cérebro é importante. Então, ele está ativo, sim, o tempo todo, inclusive quando a gente dorme. O que nós podemos melhorar é como ele funciona, como a gente pensa. Isso a gente pode melhorar, mas em termos de funcionamento e de uso do cérebro, nós usamos ele o tempo todo, 100%. Doutora Laís, não abusando da sua paciência. É fato que algumas pessoas podem sentir gosto de formas e de cores. Sentir o gosto. Sim. Porque às vezes a gente passa na porta do McDonald's, de uma lanchonete qualquer, como é que chama aquela lá? Do Habib, tudo vermelho. Então por que pintaram o Habib de vermelho? Eu disse que o vermelho é capaz de atrair as pessoas para... Tem essa relação? Então, são duas... Tem a questão das cores, né? Algumas cores serem mais estimulantes do que outras, por exemplo, o vermelho, o laranja, o amarelo serem mais estimulantes e outras serem mais calmantes, por exemplo, o azul, o verde água, o branco. Isso acontece para todas as pessoas. Mas o fato de perceber sensações além da cor é um caso de sinestesia, que é um tipo de sensação que mistura alguns... Por exemplo, eu senti um paladar de uma cor. Imaginar que o amarelo tem gosto de framboesa, não sei. A cor também, se está ali, sensações de textura ou de cheiros. Então, a mistura das sensações acontece em pessoas que são sinestésicas. São casos não tão comuns, mas é possível, existem. Caramba. Doutora Lívia, é fato também que a gente sabe quando a pessoa é mais inteligente ou não, de acordo com o time de futebol que ela torce ou não? Essa parte eu não vou saber opinar. Doutora Lívia, muito obrigado pela sua gentileza. Muito grato, muito obrigado. Claro, eu agradeço. Bom dia para todos. Nós é que agradecemos a neurocientista, jovem, muito jovem, uma neurocientista, olha que extraordinária. Doutora Lívia Chiatti conversando conosco a respeito de uma série de coisas, a respeito do... Dá até para a gente chegar no lugar onde já a gente vai indo agora, ou para trabalhar, ou para comentar com as pessoas isso, né? Sabe aquela história que a gente só usa 10% do cérebro? É papo furado. Não é? Então tá fora, entre outras coisas, peso, tudo ela explicou aqui pra gente.